Olá, seja muito bem-vindo ao blog ou ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos trabalhar aqui com o AutoCAD 2015 para a construção desse suportinho do eixo com chaveta, tudo bem? Fazer a peça inicialmente em 2D, a gente vai gerar aqui o sólido em 3D, tudo bem? Então vamos lá, começando pelos círculos, analisando aqui a estrutura do desenho. A parte principal do nosso desenho aqui eu vou deixar até um pouquinho mais ampliado para vocês conseguirem visualizar melhor as cotas. Então eu tenho aqui um desenho onde eu tenho de centro a centro dos círculos 300 milímetros de distância de centro a centro. Esses centros estão alinhados, né? Estão aqui alinhados na horizontal. Vou fazer aqui círculos com raio de 28,15, diâmetro de 43,8 aqui do lado direito. Aqui do lado esquerdo eu tenho um círculo de 112,50 e aqui um círculo de 87,5. Então eu vou começar fazendo esse raio de 28,15 aqui. Então círculo, selecionei círculo. Então esse raio tem 28,5. Volto aqui no meu desenho. Perdão, 28,15. Vamos arrumar esse raio aqui. Tem 28,15. Tenho 28,15. Tenho 112,50. Então seleciono círculo. Clico no centro. Digito a letra D para digitar um diâmetro. Um diâmetro de 112,5. Então fiz um diâmetro de 112,5. Agora eu tenho desse lado aqui, 43,8 e 87,5. Então tem um diâmetro de 43,8 com 300 de centro a centro de distância. Então círculo. Aproximo aqui, procuro o centro. 300, digito. Se quiser começar a 300 de distância, digito a letra D. Digito 43,8. Círculo novamente, procuro o centro, clico no centro, D, letrinha para diâmetro, 87,5. Agora eu vou cotar para mim conferir como que está isso aí. Annotate aqui em cima, clica Annotate, Dimension seria linear, eu vou procurar aqui o centro, de centro a centro tenho aqui 300, tá ok, deletei a cota, seleciono aqui Circle, seria cota em diâmetro, né? 43,8, 87,5. Então clico aqui, tenho 87,5. Dou Enter, tenho 43,8. Do outro lado, dou mais um Enter. Isso aqui tem que ter 112,5, 112,5. Aqui tem que ter um raio de 28,5. Então seleciono aqui o raio, 28,15. Eu falei 28,15, falei 28,5 novamente, me perdoem. 28,15 está correto. Então vou deletar isso aqui. As cotas que serviram para mim só para conferência, aqui a distância de centro a centro com 300 está correta. Então vou fazer essa chavetinha aqui, de 35,15 distância do centro. Então se tem 35,15, a chavetinha tem 12,6. Deixa ela bem aqui, em evidência. Então vou lá, Line. Aproximo do centro aqui, vou fazer uma linha nesse alinhamento. Dou um F8 aqui, mesmo alinhamento do centro. Ferramentinha lá, o Offset, Offset de 35,15. Clico na linha e determino a distância do centro. Seria essa distância aqui. Agora eu pego o Line novamente, Pode fazer aqui do centro mesmo, do círculo, e atravesso essa região aqui. Então fiz uma linha. Então pego lá o offset novamente. Metade de 12,6 seria 6,3. 6,3. Clico aqui essa linha, vou para cima, clico nela, vou para baixo. Então isso aqui tem 12,6 de altura. Vou cortar. Trim, um Enter, mais um Enter para selecionar todo o desenho. Fica tudo cortante. Daí eu venho cortando tudo que não interessa aí no meu desenho, tá? Fazem uma varredura nesse seu desenho. Sobrou duas linhas, você vai selecionar e vai excluir. Então isso aqui eu vou cotar de novo. Seleciono aqui a linear. Deste ponto até o centro da peça tem que ter 35,15. Certo? 35,15, está correto. Daí eu vou ter que cotar a abertura do rasgo, né? Então tem que ter 12,6. E para ficar ainda sem nenhum tipo de erro, vou cotar daqui até aqui, essa altura tem que ter 6,3. Então tá tudo correto. A altura tá certo,
6 e 3, 12 e 6 e a distância também está correta. Então eu vou deletar essas cotas que não me interessam mais. Deletei ela, fiquei só com o desenho. Agora eu vou fazer isso aqui, eu vou selecionar esse desenho aqui e utilizar a função join. Vou deixar isso aí unido. Então selecionei join. Quando eu clico agora virou uma polilinha, tá vendo que beleza? Então tá tudo correto. Tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar a tangente de um lado com a tangente do outro para me fazer essa figura aqui do corpo desse suporte aí. Então clico aqui com o botão direito sobre o Object Snap, desabilito todas as precisões e somente a tangente, ok? Então line, clico aqui, busco a tangente, clico desse lado, busco a tangente. Tem um ESC, Enter para voltar em line, clico aqui buscando a tangente e clico aqui buscando também a tangente. Então agora ficou bem bacana o meu desenho. Agora terminamos termos de construção, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar no desenho, já no desenho em 3D. Então a parte de baixo que interessa seria as alturas de 63 e 8 em ambos os lados, seria o corpo desse suporte com 25, ele está centralizado, então a gente vai ter que centralizar ele no final. Então vamos selecionar essa peça aqui e vamos fazer uma cópia. CP seria copy. Dá um clique na área gráfica. Vou deslocar isso aqui na vertical e digitar um valor de distância, 150 milímetros, ok? Então isso aqui está 150 para cima. Dei ESC. Vou excluir na parte de baixo que não me interessa. E na parte de cima eu vou recortar o que não me interessa. Então selecionei aqui, vou cortar. Cortei a parte de cima aqui. Vou excluir o que está sobrando. Dou um delete. Isso aqui eu vou ter que utilizar o join, lembra dele? Selecionei tudo e join. Vai virar somente uma polilinha aí. Então quando eu clicar, ó, clico só em um ponto, ele seleciona tudo. Vou selecionar ela, Move, letrinha M, Enter. Clico na área gráfica, eu havia digitado o valor de 150 de distância. Dou 150, uma distância, ó, uma direção, ele volta no anterior. Vou ter que colocar a bússola aqui para a gente trabalhar com ela. Então vem aqui, ó, View, ó, View Copy. Então ele vai aparecer aqui a bússola, tá vendo? Vou botar em Home, ó. Botei em Home, clico aqui, ó, bem nesse quadradinho aqui, ó. Tá vendo a minha peça? Se eu clicar aqui, ó, é uma parte e o restante separado, certo? Então vou fazer essas alturas aqui, ó, 63 e 80. Vou deixar aqui de ladinho, ó. Então tem que fazer isso aqui, ó, altura de 63 e 80 em ambos os lados, tá vendo? Então vamos lá. Prespo. Aproxima aqui, ó, ele tem que aparecer o tracejado tanto desse lado quanto aqui na extremidade, tá vendo? Ó? Então ele vai pegar a região, clica nessa região e não em cima da linha, tá? Então clica na região e movimenta o cursor. Ele vai aparecer aqui para vocês fazer o prespo aí, fazer uma como se fosse uma extrusão, né? Então 63.8. OK? Feito. Vai do outro lado a mesma coisa. Pegou a região, tá vendo, ó? Então, os dois lados estão tracejadinhos. Clica aqui, ó, 63.8 também. E aqui essa região, ó, clica aqui e vai para cima com 25. Certo? Então tenho aqui construído. Vamos lá em Move. Tá, M para pegar Move, clico aqui, clico sobre essa construção, dou um Enter, vou para cima. Tenho que movimentar isso na vertical, a metade seria lá, 63.8, 63.8 menos 25, ok? E divido por 2 porque eu vou dividir esta altura aqui ao meio. Então 63,8 menos o 25 dividido por 2 fica metade para cá, metade para cá. Então determina aqui o valor, determinei o valor que é 19.4 e determino o sentido, né, desse 19.4 que ele vai movimentar. 19.4, Enter. Quando você usa o Prespo, corre o risco de ficar uma construção aqui embaixo como se fosse uma cópia, né, como se fosse uma base. Então vamos deletar ela. Vamos procurar aqui para ver se tem também aqui, ó, na planta baixa, provavelmente tem. Deixa eu dar uma olhadinha, aqui tá legal, né? Deixa eu pegar aqui, ó, para tirar a prova realmente, ó, seleciona essa parte de cima, seleciona isso aqui e dá um clique aqui, ó. Seleciona Move, dá um Enter, clica na área gráfica e movimenta de lado assim, ó. Vamos ver se vai ficar alguma coisa. Ficou aquele desenho inicial. Seleciona isso aqui, vamos excluir e ficou somente a nossa construção. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando você vem aqui, ó, na aba View, você vai clicar aqui no 2D e vai pegar conceitual.
Ponto. A sua peça ficou construída dessa forma. Vamos girar ela para você como ficou. Os furos vazados, tudo certinho, tá vendo? Chavetinha aqui, o rasguinho de chaveta já foi feito. Vou voltar aqui novamente na posição. Tenho que fazer o que agora? Estudar a peça. Porque a minha peça tem raios. Tem raio de 3, tanto nessas arestas aqui, quanto no corpo e quanto também na junção do corpo aqui da pecinha com o cilindro, certo? Então essa região aqui também recebe raios. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, Solid, na aba, Fillet no caso Edge, e vai selecionar o Fillet. Seleciona aqui embaixo, ó, Radius, e o raio é 3, tá? Dá um Enter, seria assim, ó, raio de 3. Então você clica aqui na aresta, clica lá embaixo na aresta. Você vai dar um Enter e mais um Enter, ó, fez o raio para você, ó, que beleza. Certo? Você vai fazer aqui do outro lado também. Então você vai dar Fillet Edge, Radius 3 e Enter. Seleciona a aresta novamente. Dá um Enter e mais um Enter. Ele vai fazer esse raio aqui. Vamos fazer agora no corpo, tá vendo? Ó, Fillet Edge. Seleciona aqui, ó, Radius. O 3 já foi definido. Você seleciona aqui, seleciona essa aresta. Vou virar a peça aqui para você enxergar que tem mais uma aresta desse lado aqui, ó. E dá um Enter e outro Enter. Então tá. Vamos conferir como foi feito isso aí, ó. Feito, raio, tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos girar aqui, deixar nossa posição aqui com a minha bússola. Vou selecionar o Solid Union, tá? Vou selecionar a peça e vou dar um Enter, tá? Então quando eu clicar aqui, ó, ele uniu o cilindro, o corpo e o cilindro. Se eu clicar num ponto, ó, ele já uniu tudo de uma vez só, certo? Então você vai aqui de novo, ó, Fillet Edge, seleciona o Fillet, seleciona aqui a Chain, um raio de 3. Daí você pode vir aqui, ó, e clicar nessa região, girar a peça e clicar na região de baixo. Dá um Enter aí. Então ele fez o raio em função do sólido, né? Porque a gente uniu e utilizou uma função diferente. Vamos girar aqui de novo. Vamos pegar essa parte da peça. Então, ó, Fillet de novo, Edge, Chain, seleciona Rádio, um raio de 3 já está definido. Agora ele entende que você está fazendo uma relação entre sólidos, né? Então, quando você unir o sólido, você consegue agora fazer raios de um cilindro para uma superfície plana. Então, ele faz essa relação para você e dá um Enter. Pronto, a peça está legalzinha. Vamos conferir aqui, ó. Vou deixar no frontal, ó. Raio, né? Raio aqui, ó, na extremidade do cilindro. Raios, cilindro também. Vou utilizar aqui a perspectiva, tá? Vou utilizar aqui o top. Nossa construção, chavetinha, tudo certinho. Bem, pessoal, essa é a nossa pecinha de hoje. Utilizamos aqui, ó, uma vista frontal e uma superior. Conseguimos aqui desenvolver todos esses cilindros. A gente construiu, fizemos as extrusões aqui, deslocamos a construção inicial do corpo dessa peça para o centro, dividimos a metade, fizemos os raios e finalizamos a nossa pecinha. Esse é o nosso exemplo de hoje. Espero que vocês estão tendo um bom proveito das aulas que eu venho desenvolvendo aqui, tanto no blog do professor Bruno Leite, quanto também lá no canal no YouTube. Acessem as videoaulas tanto de AutoCAD, SolidWorks, processo de fabricação que eu venho desenvolvendo. E um forte abraço, até a próxima aula, fique com Deus.